Olá, tudo bem? Atualmente, as aplicações do conhecimento genético estão cada vez mais presentes no cotidiano. Porém, apesar de propiciar muitas possibilidades, há questões polêmicas que precisam ser discutidas com a sociedade, como questões éticas na clonagem e no uso de células-tronco, além de biossegurança em situações que envolvam organismos geneticamente modificados, os transgênicos. Eu sou o Lisandro, do canal Biociência, e se você tem interesse em assuntos como esse, me acompanhe nessa aula sobre genética e suas aplicações na biotecnologia. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as próximas notificações. Então venha comigo. A genética e a biologia têm sido grande destaque na mídia e nos meios científicos. Muitos recursos financeiros são investidos em pesquisas que representam uma grande promessa nos avanços da medicina, na produção de alimentos e na produção de fármacos essenciais. Atualmente, a biotecnologia está representada nos campos da genômica, dos organismos geneticamente modificados, ou seja, os transgênicos, na clonagem reprodutiva e na clonagem terapêutica, no uso de células tronco-embrionárias, na terapia gênica e, mais recentemente, na técnica de edição de genes, conhecida como CRISPR, uma técnica que promete revolucionar a área da saúde e da medicina. A genômica é relacionada com a identificação da sequência de todas as bases nitrogenadas das moléculas de DNA de uma determinada espécie. O projeto mais ambicioso dessa área foi o projeto Genoma Humano, um consórcio internacional iniciado na década de 1990 e terminado somente em 2003. Esse projeto buscou um maior conhecimento sobre diversas áreas na saúde, na medicina e na produção de alimentos. No Brasil, o destaque da área da genômica foi para o sequenciamento da bactéria Xylella fastidiosa, que provoca uma doença nas plantações de frutas cítricas, como a laranja, chamada de amarelinho. Esse sequenciamento tem ajudado cientistas e pesquisadores da área a desenvolver técnicas de combate e proteção nos cultivos de frutas cítricas, como a laranja, o limão e a tangerina. Já os organismos geneticamente modificados são aqueles que têm seus genes manipulados para expressar características de interesse. Entre eles estão os transgênicos. No DNA desses organismos são inseridos genes de outras espécies que expressam características de interesse nas áreas da saúde e da agropecuária principalmente. No Brasil, o algodão, o milho e a soja são os principais alimentos geneticamente modificados. No DNA dessas plantas foram inseridos sequências que expressam resistências a certos tipos de pragas, aumentando assim a sua produção e economizando no uso de agrotóxicos, o que é financeiramente muito produtivo. O arroz transgênico, por exemplo, foi modificado geneticamente para fins terapêuticos no combate ao HIV e também para suplementação de vitamina A, devido à carência desse tipo de vitamina nos alimentos para as populações mais pobres. Assim, essa suplementação de vitamina A traz para essas pessoas vitamina A para suprir o seu corpo, ou seja, e assim evitar alguns problemas de saúde sérios causados pela deficiência da vitamina A. Mas esses alimentos podem também trazer riscos à saúde, causando alergias em pessoas sensíveis ao gene inserido. Esses alimentos, geralmente, eles vêm com um símbolo, que é um triângulo amarelo com um T. Então, toda vez que você for comprar algum alimento e ver esse símbolo, você sabe que eles são geneticamente modificados. Se você tem alguma alergia, procure lá nas descrições que vai falar o tipo
de alimento que tem, né, de gene que é inserido e que tipo de alergia ele pode causar. Na clonagem retributiva, ocorre a geração de um indivíduo geneticamente idêntico ao que o originou, ou seja, um clone. O primeiro mamífero a ser clonado foi a ovelha Dolly, em 1996. Nesse experimento, foi retirado o núcleo de um ovócito de uma ovelha contendo DNA. Esse núcleo foi substituído com o núcleo de outra célula, que foi o de uma célula mamária de outra ovelha, com a fusão do núcleo da célula mamária com o ovócito, que teve seu núcleo retirado, formou-se um embrião, que foi então implantado no útero de uma terceira ovelha. Essa ovelha gestou esse embrião e deu à luz a ovelha Dolly. Apesar do sucesso, a pressão da igreja e da sociedade devido às questões éticas, a clonagem reprodutiva foi encerrada pela maioria dos pesquisadores e pelos laboratórios. Já a clonagem terapêutica consiste em procedimentos parecidos com a clonagem reprodutiva, porém com o objetivo de obter células-tronco embrionárias para a clonagem de órgãos e tecidos. Células-tronco embrionárias são células indiferenciadas que têm potencial para formar os diferentes tipos de tecidos do organismo. Elas podem ser obtidas de embriões, mas hoje também já há pesquisas em que consegue retirar essa célula do cordão umbilical e também da medula óssea. Na técnica para o uso de células-tronco embrionárias, o núcleo de uma célula do paciente em questão é inserido em uma célula germinativa de uma doadora, que teve seu núcleo removido. Essa célula da doadora, com o núcleo inserido de uma célula do paciente, vai reprogramar seu DNA, que expressam características de células-tronco, que começam a se multiplicar até formar um blastocisto, uma estrutura que contém de 100 a 200 células. A massa celular interna desse blastocisto é extraída, com as características das células-tronco embrionárias. Após essas células serem extraídas, elas são cultivadas em meio de cultura e estimuladas a se diferenciar no tecido celular desejado, tais como tecido nervoso, tecido epitelial, entre outros tipos, e utilizados no paciente-alvo. Já a terapia gênica é uma técnica de inserção de genes sadios com o uso de DNA recombinante nas células e tecidos de um paciente para tratamento de uma doença, principalmente doenças hereditárias. A terapia gênica suplementa com alelos funcionais aqueles que são defeituosos ou mortos. Essa técnica tem dado resultados satisfatórios no tratamento de alguns tipos de cânceres, doença de Parkinson, doença de Huntington, entre outros tipos de doenças. Agora, uma técnica que vem solucionando a medicina é a de edição de genes, conhecida como CRISPR, que é uma ferramenta biológica de edição gênica no tratamento de cânceres, com abertura para vários tipos de doenças, principalmente genética. CRISPR é um conjunto de repetições palindrômicas curtas, regularmente interespaçadas, ou seja, refere-se a uma região do genoma de bactérias caracterizada pela presença de sequências de DNA curtas e repetidas. Essa sequência CRISPR funciona como uma tesoura biológica que tem capacidade de trocar uma sequência de DNA defeituosa e inserir outra sequência de DNA funcional que permite regenerar o próprio gene e expressar dessa forma as características genéticas normais e funcionais. Essa técnica vem sendo aplicada no tratamento de câncer e leucemia, com resultados muito satisfatórios.
Numa abordagem mais ambiciosa dos pesquisadores, há promessas futuras da cura de qualquer doença ou deficiência genética a partir dessa técnica. Isso vai ser muito bom na área da saúde e vamos torcer para que isso dê certo, ok? Então, essa foi a nossa aula. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as próximas notificações e comente aqui suas impressões e suas dúvidas que eu vou responder com o maior prazer. E mais, compartilhe esse vídeo com seus colegas e familiares para que mais pessoas possam ter conhecimento a esse assunto. Nos vemos numa próxima aula e até mais. Muito obrigado.